E o Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente as exportações de carne de frango e peru das unidades da BRF. Você vai saber agora tudo sobre este caso, os desdobramentos e como que ele pode influenciar outras cadeias produtivas, como a da carne bovina. É o assunto de hoje no quadro Agroações. E citada inúmeras vezes durante a Operação Carne Fraca, a BRF sofreu mais um forte golpe. Desta vez, a situação, até de certo modo, pode-se dizer precificada, porque se sabia que isso poderia vir a acontecer, teve mais um desdobramento durante a Operação Trapaça, também desenvolvida pela Polícia Federal. O fato é que agora estão suspensas as exportações de carne de frango e também de peru de 10 unidades da BRF. Essa proibição ou o autoembargo, estabelecido pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, quando foi deflagrada a Operação Trapaça da Polícia Federal, tem sido utilizada para defender o sistema sanitário do Brasil, mas antes restringir apenas aquelas 3 empresas envolvidas com estes esquemas fraudulentos. Diversos países têm pedido medidas duras para garantir a sanidade desse produto vendido pelo Brasil. A Associação Brasileira de Proteína Animal comentou o caso. E claro que ao comentar o caso, sabe muito bem que isso pode trazer fortes impactos para a cadeia produtiva e, consequentemente, a todo o complexo agroindustrial. E em nota, a BPA, ela citou os dados do que representa essa cadeia produtiva no Brasil e é o que você confere aqui no Agricultura BR. De acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, você vê aqui o setor avícola de corte no Brasil, gerando uma divisa com as exportações na ordem de 7 bilhões de dólares ao ano. São 4 milhões e 100 mil empregos diretos e indiretos. Apenas para a União Europeia foram 5 milhões de toneladas embarcadas nos últimos 10 anos, mostrando que é um mercado importante, não só pelo valor pago, mas também pelo volume exportado. Somente na BRF são mais de 100 mil empregos diretos. Bom, a gente vai saber como que toda essa notícia impacta as ações da empresa negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. A gente trouxe uma retrospectiva aqui para você de casa relembrar com a gente o que houve com as ações. Veja que no dia 19 de fevereiro, a ação da BRF era cotada a R$ 29,87. No dia 28 do mês passado, fechava o mês a R$ 29,82. No dia 2 de março, a ação estava em R$ 30,84. E veja como cai forte no dia 5 de março, data em que foi deflagrada e tornou-se pública a Operação Trapaça. A ação da BRF naquela data encerrava a R$ 24,75. No dia 16 de março, sexta-feira da semana passada, ações encerravam a semana em R$ 25. Estamos em um momento de apreensão por notícias da operação terceira fase da carne fraca e suspensão de plantas para exportação para a Europa. E eu quero trazer uma palavra de tranquilidade. Essa suspensão que agora aconteceu, ela é uma suspensão para efeitos de negociação. O governo brasileiro está indo para a Europa, uma equipe técnica. Acreditamos e confiamos plenamente na ação e no trabalho do ministro Maggi e sua equipe para resolver logo esse problema e que não tenha consequências ao nosso produtor. Então, a você, produtor rural, eu quero dizer que não fique apreensivo, porque isso são fatos corriqueiros de comércio. É lógico que uma suspensão de um número grande de plantas já começa a pensar, será que vai ter consequências imediatas na produção? Não. Nós exportamos a mais de 160 mercados, a empresa é sólida, tem vários mercados e várias alternativas para fazê-lo. Por isso quero dizer que nesse momento é algo que acontece no trâmite normal de comércio, como está acontecendo o fluxo grande de Brasil e Europa. Queremos então acalmar o nosso produtor, dizer que temos confiança na nossa produção, na qualidade, nas empresas que estão hoje sujeitas a essa suspensão temporária e, como diz o nome, é uma suspensão temporária que temos confiança absoluta, será resolvida em breve pelo governo, conversando com a Europa, que é uma grande parceira do Brasil há mais de muitos anos. Esse foi o Ricardo Santin, vice-presidente da BPA, comentando o caso.
Só que nós vamos discutir um pouco essas informações do Santim no nosso editorial, porque a situação ela não recai só sobre a cadeia produtiva de carne de aves, mas sim sobre todo o complexo agroindustrial de carnes do Brasil. Esse é o ponto de vista do Agricultura BR. O primeiro fato que precisa ser mostrado e lembrado é que essa operação Trapaça era um desdobramento daquela operação Carne Fraca que trouxe alguns estragos, principalmente a imagem das carnes brasileiras. Um outro fator importante é que quando falamos a respeito das exportações brasileiras de carne de aves, ela não é apenas porque, no caso da União Europeia, por conta do preço pago que é melhor do que para os outros países, cerca de 160 países que recebem carne de aves do Brasil. E sim também porque são responsáveis pela compra de um volume importante. O fato é que quando pensamos nas exportações e consumo interno, no que pesa a maior parte do consumo, daquilo que se usa dessas carnes, fica mesmo no Brasil. E como a gente já observa, não há como contratos, outros países absorverem essa carga que estaria indo para a União Europeia, é muito provável que fique durante um período aqui mesmo dentro do Brasil. E aí isso pode mexer com os preços, não só da carne de aves, mas uma pressão negativa. Maior quantidade de produto de carne de aves no Brasil vai fazer com que o preço caia ao consumidor por um curto período de tempo. É bem verdade, nós acreditamos que é por curto período de tempo que isso vem a acontecer. Por outro lado, ela acaba pressionando os valores da carne bovina e isso acaba trazendo preocupação para outras cadeias produtivas do complexo, principalmente da carne bovina, que pode ver agora uma pressão negativa. Porque esse argumento sendo utilizado pela indústria frigorífica, o senhor pode ter certeza, vai ser utilizado sim. E tem ainda um outro fator importante. A indústria de frangos, ela consegue desacelerar a produção entre 20 até 40 dias. Porém, esse produto fica acumulado no mercado interno do Brasil. E como a gente já viu, os demais países compradores não conseguem absorver toda essa demanda que é enviada para a União Europeia. Em linhas mais claras, o que nós vemos é uma quantidade maior de produto dentro do mercado brasileiro, o que vai derrubar o preço da carne de frango para o consumidor nacional, mas por um curto período de tempo. Essa situação, esse argumento, ele vai ancorar os preços da carne bovina. Depende muito da negociação agora do produtor rural brasileiro em relação à venda de boi gordo à indústria frigorífica. Deve ancorar, segurar esses preços por um período curto de tempo. É importante lembrar que, em ordem daquilo que é chamado do predileto, aquilo que o consumidor quer, ele prefere a carne bovina. Entretanto, quando a carne de frango vai ficando muito mais barata, existe uma troca maior no número dos dias e isso pode afetar de alguma maneira o consumo. Lembramos também que nas nossas checagens ainda não aconteceu nada com preço. Preço em relação a pago ao boi gordo e à vaca gorda no Brasil, em diversas fontes, continua dentro da estabilidade. Vamos saber agora como que outras empresas, já que na sexta-feira houve redução nos valores negociados para as ações das empresas BRF, JBS, Minerva e também Marfrig. Vamos saber agora como que vem a maior delas sendo negociada nos últimos 30 dias, é a JBS. JBS tem muito impacto em relação ao que vem acontecendo dentro dessas operações da Polícia Federal. E observe que no dia 19 de fevereiro o valor era de R$ 9,64 a ação. No dia 5 de março ficava em R$ 9,50. 9 de março ela recuperava, vinha subindo a R$ 9,77 e no dia 13 desse mês atingiu o seu maior patamar, R$ 10,40. Eu dizia que caía no dia 16, na sexta-feira, caía para R$ 9,62 o valor da ação. E para encerrar o assunto por hoje, a gente lembra que a agência de classificação de riscos Standard & Poor's reduziu recentemente a nota de crédito da exportadora de aves BRF, destacando que ela fica agora com a nota BB+, e trouxe uma perspectiva negativa para a empresa, de que novos cortes nessa nota podem acontecer daqui para frente. Com essa redução da nota, a BRF passa de um grau de investimento que tinha até então com a nota BBB- para agora um grau especulativo.